Meu amigo, minha amiga, vamos para a nossa última aula do nosso curso de Legítima Defesa. Você já está um PhD no tema. Você já está mais do que preparado para possuir e portar uma arma de fogo em defesa. Agora, só mais um detalhe para concluirmos o nosso estudo. E agora eu quero falar com você do chamado erro de execução. O que é o erro de execução? Você vai conseguir imaginar comigo esse fato. Você já deve ter pensado muitas vezes, e se acontecer isso, qual a consequência? Como assim? Olha só, o erro da execução é aquele caso em que o agente, por acidente ou erro no uso do meio de execução, atinge pessoa diversa da pretendida. Como assim, Jeffrey? Você visa atingir uma pessoa e erra atingindo outra pessoa. Você erra e atinge, por exemplo, um terceiro inocente. Qual a consequência jurídica disso? Você nunca imaginou esse fato? Provavelmente já. Esse é o medo de todos que agem em legítima defesa. É aquilo que nós chamamos de efeito colateral da legítima defesa. Então, existe uma injusta agressão, você visa atingir o agressor, mas acaba errando e atinge um terceiro inocente. Você está diante, neste caso, do chamado erro de execução. Aquilo que juridicamente nós chamamos de aberratio ictus. O que a lei vai falar aqui? A lei vai falar que, neste caso, leva-se em consideração as condições e qualidades da pessoa que você queria atingir e não da pessoa que você efetivamente atingiu. Como assim? Se você errou e atingiu pessoa adversa, é como se você tivesse atingido a pessoa que você pretendia atingir. Então, leva-se em conta como se você tivesse atingido aquele que você pretendia, tivesse atingido a pessoa avisada e não a pessoa efetivamente atingida. Ou seja, se existe realmente uma injusta agressão real e você agiu em defesa de uma injusta agressão atual e iminente, você agiu em legítima defesa, mas acabou errando e atingindo um terceiro inocente. Neste caso, você estará amparado pela legítima defesa. Pense você em um local público, uma pessoa está assaltando o outro e você vai reagir. E você vai agir em defesa do terceiro. Existe uma injusta agressão atual contra terceiro. Você age amparado pela legítima defesa. Você age em defesa de terceiro. Você erra e atinge um terceiro inocente que está do outro lado da rua, que vem a morrer. Leva-se em consideração as condições e qualidades da vítima que você queria atingir, e não da vítima que você efetivamente atingiu. Ou seja, se você tivesse atingido a pessoa que você queria, você estaria amparado pela legítima defesa, não estaria? Sim. Então, neste caso, a legítima defesa se estende ao terceiro inocente. Porque é como se você tivesse atingido quem você queria. E neste caso, se você tivesse atingido quem você queria, você teria agido em legítima defesa, porque existia uma injusta agressão atual contra terceiro. Perfeito? Mas, Jeffrey, não haverá nenhuma consequência? Haverá. Embora não haja consequência penal, haverá consequência civil. Você terá que indenizar a vítima sobrevivente ou a família da vítima, caso a vítima venha a falecer. Perfeito? Esse mesmo raciocínio se aplica aos agentes de segurança pública. Pense um policial que está almoçando e presencia um roubo. Ele age e erra o tiro, acerta um terceiro inocente. Se ele tivesse atingido o ladrão, ele estaria em legítima defesa. Mas ele errou por acidente ou erro no uso dos meios de execução. A legítima defesa se estende. O raciocínio é o mesmo para o policial ou para o público civil. O raciocínio jurídico é o mesmo. Pense, e se eu tivesse atingido os dois? Atingir o agressor, atingir a pessoa que eu efetivamente queria atingir e também atingir o terceiro inocente. Pode acontecer, você atinge o agressor e um ou outro disparo, você perde e atinge um terceiro inocente. A consequência jurídica é a mesma. A legítima defesa se estende ao terceiro inocente. Você não será punido, porque agiu amparado por uma excludente de ilicitude, mas terá que indenizar
a vítima ou a família da vítima. Perfeito? Porque a lei fala que, neste caso, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que queria atirar. Perfeito? Aquela que queria atingir. Agora, o Código Penal Militar também fala a mesma coisa. Agora, se você deixar de observar as regras de cuidado, ou seja, se você deixar de observar as regras técnicas, aí, neste caso, você poderá responder a título culposo. Ou seja, você errou quem você pretendia atingir, você errou quem você pretendia atingir, porque você deixou de observar regras técnicas. Você deixou de observar regras de cuidado. Por exemplo, você levantou no restaurante atirando de qualquer jeito. Você deixou de observar as regras técnicas. Neste caso, você vai responder pelo resultado que praticou a título culposo. Coloquei aqui importante, se não for observado o padrão técnico exigido, o agente responderá culposamente pelo resultado danoso. Eu vi um vídeo que me assustou muito, um cidadão fazendo segurança de um mercado e ele vê um roubo no caixa. É absurdo o caso. Ele vira de costas para o agressor e sai correndo, o mercado lotado. Ele vira de costas para a agressão e sai correndo, dando tiro para trás com o revólver dele. Absurdo. E ele atingiu a caixa e matou a caixa. Atingiu a terceira inocente. Neste caso, esse indivíduo será punido. Ele não pode vir e falar, se eu tivesse atingido o ladrão, eu estaria em legítima defesa. Tá, mas você deixou de observar regras técnicas de cuidado. Você vai responder pelo resultado que causou. Tá? Vai responder por imprudência, né? Vai responder a título culposo. Perfeito? Meus amigos, então o Código Penal Militar também trata disso, né? Artigo 37 do Código Penal Militar. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima atingida, mas as da outra pessoa que queria atingir, né? Para a configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Então, veja, a consequência jurídica do erro na execução é igual para o civil e para o agente de segurança pública, tá bom? O Código Penal fala que o erro quanto à pessoa, né, não se consideram, como eu falei para vocês neste caso, as condições ou qualidades da vítima atingida, senão as da pessoa contra quem o agente efetivamente queria atingir. Tá bom? Perfeito? Meus amigos, então, caminhando para o fim, nós esgotamos a parte do direito penal material, né? Esgotamos o Código Penal e o Código Penal Militar no que tange à legítima defesa. E agora, eu quero tratar com vocês brevemente da parte processual. Mas por que brevemente? Porque esse tema está reservado ao professor Hendrix Lamarx, o meu sócio aqui no escritório, que vai tratar da parte processual. Eu só vou dar uma pinceladinha aqui com vocês para mostrar para vocês algumas novidades e o professor Hendrix vai melhor aprofundar. O artigo 310, parágrafo 1º do Código Penal, uma inovação legislativa, ele vai nos dizer que, havendo indícios de que alguém tenha agido em legítima defesa, o juiz não converterá a prisão em flagrante em prisão preventiva. Como assim prisão em flagrante, Jeff? O professor Hendrix vai explicar para vocês que quando você agir em legítima defesa, você vai ligar 190, você vai chamar o SIAT, você vai ficar no local, você não vai fugir. Tá? Você vai até a delegacia, você vai dar a tua versão. O delegado estará obrigado a lavrar aquilo que nós chamamos de auto de prisão em flagrante. O projeto de lei, o projeto anticrime, queria dar ao delegado o poder de, diante de um fato de legítima defesa, deixar de lavrar o flagrante. Mas esse projeto não passou nesse ponto. Então, o delegado não tem discricionariedade. O delegado estará obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante, mas você não ficará preso. Por quê? Esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês diz que, neste caso, em até 24 horas, o delegado deverá encaminhar esse auto de prisão em flagrante para o juiz. E, neste caso, o juiz
deverá conceder liberdade provisória àquele que agiu em legítima defesa. Ainda que não esteja clara e evidente a legítima defesa, ainda que exista dúvida se houve legítima defesa ou não, havendo meros indícios de que o agente tenha agido em defesa própria ou de terceiro, o juiz concederá liberdade provisória, não converterá o flagrante em preventiva. Você será investigado ou eventualmente processado, tá? Em liberdade. É isso que diz essa inovação. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, que é obrigatório, né, que o agente praticou o fato em qualquer das circunstâncias constantes do artigo 23 do Código Penal, ou seja, as excludentes de licitude, como a legítima defesa, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. E o Código de Processo Penal já dizia, né, que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato amparado por causa excludente de licitude, ou seja, amparado pela legítima defesa. Então, veja, nunca saia do local. Se você agiu em legítima defesa, você agiu corretamente, você está amparado por lei. Aquele que está certo, aquele que agiu no estrito limite da lei, não tem o porquê fugir da lei. Fique no local, ligue para o seu advogado, enfrente a lei, enfrente as autoridades, você não ficará preso. O delegado lavrará o auto de prisão em flagrante, porque ele é obrigado, mas você não ficará preso, porque por essa inovação legislativa o juiz concederá a você liberdade. Tá bom? Meus amigos, para fechar, a Constituição Federal diz no artigo 5º, inciso 38, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, só irá a júri popular quando o juiz olhar para o seu caso e falar: você praticou um crime doloso contra a vida. Crime eventualmente culposo contra a vida não vai para o tribunal do júri. Perfeito? Então, o tribunal do júri, o povo, só irá julgar aquele que for autor, suposto autor, por ter em tese praticado um crime doloso contra a vida. Há várias hipóteses de não ir a júri popular. Embora ir a júri popular, eu sempre falo, não é uma punição. Ir a júri popular não é uma punição. É o caminho natural de um fato quando alguém mata alguém. A Constituição Federal fala, quando alguém mata alguém, quem julga esse fato é o tribunal do júri, 7 pessoas do povo. Então é o caminho natural, como regra, ser julgado perante o tribunal do júri quando alguém mata alguém. Acontece que, se eu agir amparado por uma norma de exclusão do crime ou de isenção de pena, se eu agir em legítima defesa, de forma manifesta, pode ser que o promotor peça para arquivar o inquérito, pode ser que o promotor determine o arquivamento do inquérito, pode ser que o juiz te absolva sumariamente e você não seja submetido ao tribunal do júri. Por quê? É um desgaste muito grande levar a julgamento perante o tribunal do júri uma pessoa que agiu amparada de forma manifesta pela excludente de licitude. Por isso a finalidade desse curso. Esgotamos a minha parte e ficou muito claro, a minha finalidade aqui é te instruir a agir no estrito limite da lei, te instruir a preencher todos os requisitos da legítima defesa para que você não seja acusado, processado e julgado injustamente por ter defendido o seu direito ou o direito de terceiro. Você tem conhecimento suficiente, ou até muito mais do que o suficiente. Você sabe muito mais do que precisaria. Tá? Você está muito bem preparado juridicamente para possuir e portar uma arma de fogo. Eu agradeço a confiança, eu agradeço por ter assistido todas essas aulas e eu desejo a todos um grande e forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é Jeffrey Chiquini, e qualquer dúvida, eu e meu escritório estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Eu sou Jeffrey Chiquini e até uma próxima.